Pessoal, aqui dentro da pesquisa de campo é você ter ideia, ter uma noção clara de onde você mora. Por quê? Onde você mora? Só um ponto aqui, um aspas, a gente vai focar aqui a gente não vai falar aqui sobre venda pela internet, não nesse vídeo, talvez a gente faça isso em outro vídeo posterior, mas aqui a gente está falando de venda um a um, onde você vai produzir algo e vai criar uma estratégia para que o cliente final, talvez aí mesmo onde você mora, independente do tamanho do bairro, independente do tamanho da cidade, independente do lugar, você consiga sim gerar renda com aquilo que você produz. Então, o primeiro ponto aqui, eu acredito que um dos mais importantes para que você tenha uma linha base de onde você deve partir, é você ter uma noção clara de onde você mora. Por exemplo, se você mora num bairro, numa cidade, por exemplo, a gente mora num bairro de classe média, só que nesse bairro não tem muito ponto de encontro. O que seriam esses pontos de encontro que eu estou falando aqui? Não tem mercearia, não tem mercado, não tem salões de beleza, é somente uma área residencial. Então, supondo aqui que eu vá produzir alguma coisa, conhecendo aqui o local onde eu moro, eu tenho muitas pessoas que têm um poder aquisitivo relativamente... Acho que já está entrando no tópico terceiro. Já estou entrando. Calma aí, vamos esmiuçar mais, entender onde a pessoa mora. Vou dar um exemplo mais assim prático. Por exemplo, gente, a gente recebe muitas mensagens de pessoas que moram em cidade pequena. E aí a pessoa fala assim, Gisele, a minha cidade é muito pequena e aqui não tem valor de mercado, eu não consigo vender minhas peças, não vou conseguir vender aqui. Então, assim, é muito superficial quando a gente fala que a gente mora em cidade pequena. Aqui você vai ter que fazer um esforço psicológico de pensar mais profundamente, de conhecer mais profundamente o lugar, a cidade que você mora. Por exemplo, gente, a cidade aqui onde a gente mora é uma cidade, é mais pro interior de São Paulo, é uma cidade relativamente agrícola, então é muito comum quando a gente sai aqui na cidade, a gente vê caminhonete, a gente vê pessoas que gostam de música sertaneja, a gente... Mas não é só esse público, assim, mais para as beiradas da cidade. Quando a gente vai para o centro, eu consigo identificar aqui umas lojas que vendem muito produtos que é para mulheres assim mais estilizadas, digamos assim, mais executivas. Dá para perceber que o poder aquisitivo da cidade é um poder aquisitivo alto. Então você tem que analisar profundamente como é a cidade. E além do mais, aqui essa cidade, dizem que ela é a capital da semi-joia, da bijuteria, do ouro, sei lá. E também é a cidade que eles mexem com laranja. Então você tem que estudar a fundo qual que é a cidade, o que tem de diferente na minha cidade. É uma cidade... dá mais algum exemplo aí? Assim, eu vou dar um exemplo mais focado em locais. Tá. Tipo assim, minha cidade, quais são as lojas que minha cidade tem? Que eu acho que é bom você, nesse ramo aqui de pesquisa de local onde você mora, é bom você mapear tudo, desde comércios locais até áreas mais culturais, como a gente mencionou. Porque isso tudo vai te ajudar, vai agregar, por mais que pareça que a gente está falando duas coisas diferentes, guarda isso que a gente está falando. Tudo isso vai agregar no final, quando a gente... Enfim, vai agregar, vai se juntar no final. Você tem que ter o conhecimento do local, tanto sobre a cultura local, quanto sobre os comércios locais. Por quê? Isso faz parte da pesquisa. Isso vai fazer com que você, nos próximos tópicos, entenda perfeitamente o que você vai produzir, para quem você deve apresentar e, principal, onde você vai apresentar. E aqui eu já dou um gancho do porquê que você tem que conhecer perfeitamente o local onde você mora. Isso, pessoal, de novo, independente do tamanho. Porque se a gente está falando aqui em venda física, lembrando, deixando a internet para outro vídeo, a gente tem que saber
posteriormente onde. Onde a gente vai vender. E para que a gente saiba onde, inicialmente a gente tem que partir do início. Conhecer a cultura, conhecer os locais, seja comércio, seja padaria, enfim. Possíveis locais onde, provavelmente mais para frente, isso vai agregar valor na hora de você montar um público. Então você pega um caderninho e vai anotando todas essas coisas. Vai, tipo assim, colocando meio que palavras-chave. Ah, minha cidade é agrícola, o povo gosta de igreja, o povo gosta de ir para a igreja, o povo gosta disso. Anota. O povo gosta de rodeio. O povo gosta de rodeio, o povo gosta de funk, o povo gosta que nem lá em São Paulo tem um bairro que se chama Liberdade, que é um público que gosta da cultura otaku, da cultura japonesa, gosta desses negócios. Na sua cidade tem isso? Mais lá na República tem a Galeria do Rock, onde o pessoal é mais voltado para esse público. Então, assim, conhecendo esses locais, isso vai facilitar bastante para você. Por quê? Por que a gente está falando isso, pessoal? Porque não adianta você sair produzindo muita coisa, como a gente fala, tirando para tudo quanto é lado, gastando dinheiro, gastando tempo, talvez dinheiro e tempo que você nem tenha, para depois tentar vender, tentar fazer milagre com aquilo que você fez. Se você tem um planejamento inicial, tudo se torna mais fácil no final.